E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que provavelmente vai ser polêmico, provavelmente vão encher meu saco, especialmente o pessoal que tem a cabecinha fraca, que não entende o que a gente fala aqui. Mas é um vídeo muito importante para entender, né, até usando de exemplo para entender uma coisa que acontece com todo mundo, né? Mas hoje, falando especialmente da questão de Israel, né, os custos de você lutar uma guerra, né, especialmente quando é uma guerra prolongada que você não tem todas as condições de manter uma guerra de muito longo prazo, né? Então hoje a gente vai falar sobre isso, não só em aspectos financeiros, mas também em aspectos humanos, materiais e alguns outros que vocês vão ver daqui a pouquinho, tá bom? Esse é um vídeo que realmente vai ser complicado para quem tem alguma paixão, né, por Israel, né? Mas quem quer uma análise séria, uma coisa real para entender como funcionam as coisas, continua aqui no vídeo, tá? Quem for encher meu saco depois, já pode parar por aqui, que eu não quero que você veja o vídeo e não quero encheção de saco depois, tá bom? E se falar besteira, eu tiro aqui facinho. E dependendo do que for, até denuncio, mas tudo bem. Então, eu tenho que falar isso, pessoal, porque vocês não sabem o que acontece aqui, né? Mas então, vamos lá. Mais uma vez falando, pessoal, antes de começar, né? Não é nada contra Israel, contra os judeus, sei lá o que. Não, é uma análise factual, tá? Inclusive, até esqueci de falar ali logo de cara, mas quase todas as minhas fontes aqui, para não falar todas, são ou israelenses ou americanas, incluindo as mídias que são, né, mantidas ou financiadas por entidades judaicas ou pró-Israel, e algumas europeias também, mas majoritariamente até israelense. Então, por isso já não dá pra falar que é torcida, é contra, é pegar, tipo, sei lá, não é o iraniano falando, é o próprio israelense, tá bom? Então isso aqui é importante pra deixar claro, pra ninguém vir encher o meu saco depois, mais uma vez falando, tá? Porque quando fala Israel é complicado, tá? Então, só um parênteses aqui antes de começar. Então vamos lá, pessoal. O primeiro ponto que eu vou falar já é o direto, né, o mais palpável, né, o mais direto, que é a questão mais diretamente ligada ao militar, né? Então, os custos humanos da guerra, né? O Yediot Ahronoth, não sei como pronuncia isso, né? Mas o jornal, um dos mais importantes, né, de Israel, eles mesmos trouxeram, né, eles e outras mídias ali locais também reforçaram esse número, né, disseram que mais de 10 mil soldados israelenses foram mortos ou feridos, né, muitos dos quais sofreram lesões traumáticas que requerem reabilitação de longo prazo, tá? O Ministério da Defesa de Israel prevê que o número de veteranos incapacitados das Forças de Defesa de Israel chegará a 100 mil até 2030. Um número que é um fardo, assim, significativo para o sistema de saúde e segurança social, né? O INSS deles, né? Imagina a previdência, porque o quanto que eles vão ter que arcar com esses caras. São 100 mil. É um número muito grande, tá? Especialmente se a gente parar para pensar a proporção desse número para a população total de Israel. Além disso, também, não só por conta dessas baixas, mas da própria dinâmica ali do conflito, que é um conflito extremamente desgastante em todos os sentidos, né? Especialmente aqui nesse tocante agora que eu vou falar, a questão moral, psicológica mesmo, dos combatentes, tá? Isso afeta muito a tropa. Isso eu acredito que eles não vão ter nem contaram nesses soldados que estão baixados, né? Mas provavelmente esse número de 100 mil, se não estiver contando, deve ser muito maior ainda, considerando o pessoal com transtornos pós-traumáticos ou qualquer tipo de problema psicológico em decorrência do conflito, né? Mas isso está sendo tão importante, impactante, que a gente já está até tendo relatos já de fragging, né? Não literalmente fragging, porque não foi com granada, né, como foi muito comum na Guerra do Vietnã, né, para os americanos, mas já está tendo casos de soldados israelenses pegando, matando ali alguns oficial, sargento ali, o pessoal ali em volta, ou alguns específicos, eu não sei, e depois se matando. Já tem casos assim. Isso ilustra um pouco, né, do que a gente pode ver em geral de um monte de reservistas, né, o pessoal de efetivo profissional mesmo e reservistas, né, expressando bastante uma exaustão e um desânimo, tá? E isso pode agravar bastante a prontidão militar, né, de Israel em conflitos próximos, especialmente com facções que nem o Hezbollah, que são muito bem organizadas, tá? Então, um conflito, uma guerra prolongada, né, com esse tipo de grupo pode ser uma ameaça real para Israel,
tá? E eu não estou só falando dessa iminente que pode acontecer agora, mas daqui a tempos futuros mesmo, né? Daqui 10 anos, 20 anos, pode ser, né? Então, isso aqui já é um ponto muito forte. E ainda decorrente e junto com esse ponto, a gente tem um outro aspecto também que Israel está passando, né? Que é a questão do deslocamento interno, né? A gente pode dizer o fronte interno, né? Que nem, por exemplo, já que eu falei no Hezbollah, né? Só no norte de Israel tem uma faixa de praticamente 40 quilômetros que está praticamente inabitável, né? Todos os moradores ali basicamente foram enviados para outros lugares. Agora, cerca de 250 mil israelenses foram deslocados, tá? E eles não têm nenhuma certeza, não têm nenhuma ideia de quando que eles vão poder voltar, tá? Se é que eles vão voltar, né? E se eles vão ter sua casa ali ainda, né? E além disso, isso também acaba demandando muitos, né, abrigos temporários, alimentação, cuidado médico, apoio ali, né, de uma certa forma geral ali do governo israelense, né? E querendo ou não, acaba acontecendo também, né, uma pressão maior nos serviços sociais e na infraestrutura urbana que nas cidades, né, que vão abrigar esse pessoal, né, que frequentemente isso acaba até acontecendo de criar problemas na população local com esses novos habitantes que estão chegando, né? Isso acaba impactando também, né? E também não só no norte, né, mas também a gente tem o impacto que isso está trazendo, né, na coesão social mesmo de Israel como um todo, até posso dizer, né, não só com essas comunidades sendo forçadas a se mover, né, e em outras áreas, mas também tensões sociais ali em outros níveis, né, como por exemplo eu trouxe em um vídeo recente a questão das disputas, por exemplo, com a ala ultra-ortodoxa, né, de Israel, né, especialmente os sionistas, né, mas o pessoal mais ultra-ortodoxo ali, né, que eles tinham uma série de privilégios, porque era uma outra, vou dizer uma casta, né, dentro da sociedade israelense, com vários privilégios, como eu já falei, e isso está tendo que ser revisto. Isso está tendo uma série de conflitos, né, confrontos mesmo, literalmente, dentro de Israel. Então, esse aqui já é um custo que é muito grave para Israel, mas ainda tem uns mais graves, mas que eu vou falar mais para frente. Só que esse aqui já é muito importante. E o pessoal, em geral, não costuma dar muita moral para esse tipo de problema. Porque a gente está acostumado a ver na TV um monte de treta rolando dentro dos próprios países, né? A gente aqui no Brasil é acostumado a ver pancadaria de futebol, ou de manifestação e a polícia descendo o cacete, ou qualquer coisa do tipo. A gente está acostumado. Só que esse é um componente muito importante, né? Até na forma de ver das Forças Armadas, a gente tem 5 componentes do poder nacional. E um deles é o psicossocial. E é um dos 5 pilares do poder. Se esse pilar é rompido, você tem um problema grave no país, né? E isso leva a muitos problemas decorrentes também, né? Então, por exemplo, imagina como que Israel conseguiria lidar com uma questão problemática mais futura totalmente dividido, né? E isso não é impensável até de acontecer alguma coisa mais grave também lá dentro, tá? Assim como eu já falei dos Estados Unidos, mas é um pouco diferente, mas lá isso talvez seja até mais grave, porque apesar de ser uma população menor, algumas discrepâncias em camadas da sociedade é é bem mais complexo ali, complicado, né, e pode acabar incorrendo em outras coisas. Mas eu vou parar por aqui, porque isso aqui é um tema próprio. Na verdade eu falei que ia parar, mas tem mais coisas para comentar que é importante que eu anotei, né, que junta os dois aspectos que eu falei até agora, né. Em primeiro ponto, já tem uma resistência grande por parte dos reservistas, né, que é basicamente uma boa parte da população, se não toda ela, acaba tendo alguma relação direta com as Forças Armadas, né, a IDF especialmente, porque todo mundo é meio que obrigado a servir. Claro que tem exceções e tal, mas no geral todo mundo serve, né. E uma boa parte da população acaba sendo reservista. Só que está tendo muito problema com relação a isso, né, porque tem uma boa parte das forças que estão em campo são de reservistas, não do pessoal profissional, né, o pessoal de carreira, vamos dizer assim, né. E eles estão cada vez mais relutantes em continuar as missões, né, devido ao impacto, né, que eu já falei ali da questão do prolongamento, da dinâmica ali do conflito também, né, tal, e do impacto que isso também tem para as vidas
pessoais dessas pessoas, né? Eu vou entrar daqui a pouquinho para falar, mas o impacto financeiro, né? De tudo que você para pensar. Pô, eles têm família, né? Todo mundo tem coisa assim. E o problema, eu acho, na minha opinião, tá? Agora é minha opinião mesmo, com base em muitas coisas que a gente está vendo, né? O problema é que eles estão vendo que a elite política israelense está totalmente desconexa com a população, com os anseios da população, né? Com os objetivos nacionais, não governamentais ou não de grupos políticos, né? Por que acontece? Eu já falei isso em outros vídeos também, mas a cúpula política israelense são o pessoal mais radical que tem dentro de Israel. E isso acaba incorrendo que um monte de coisas que eles estão fazendo são coisas que a população não quer mais saber. Por exemplo, uma boa parte até da mídia, né, e vamos dizer assim, uma boa parte da oposição política, ou até só que não é literalmente oposição, mas que também não está totalmente ligado a esses caras, o pessoal fala, já está na hora de encontrar uma paz. Só que esses caras eles não querem, eles estão insistindo em continuar e até intensificar o conflito. E a população, uma boa parte desses reservistas, fala, eu não quero mais lutar aqui, não tem por que a gente lutar aqui. Tá? Isso é uma coisa que eu falei desde o começo lá, essa guerra não está no molde ideal para Israel lutar. Eles não podem sustentar uma guerra dessas. E eles estão sofrendo isso. E parece que eles estão tendo essa desavença por conta disso já, né? E inclusive, isso já é um fator também, né, que uma boa parte dos políticos estão tendo desavenças. Isso está até espraiando para dentro do governo atual. Tem um ministro aqui xingando o outro, discutindo, disputando realmente uma balança de poder mesmo, né, entre os setores diferentes dentro desse governo, que é um governo formado por, como posso dizer, por blocos diferentes, mas ainda radicais igualmente. Então, esse aqui é um problema. E eu vou falar um pouco mais disso aqui ainda nos outros pontos. Mas só para vocês entenderem que tem todo esse componente interno político, essa disputa entre grupos diferentes, né, grupos de interesse, é uma coisa bem complicada. Agora, um dos principais pontos que eu queria trazer para vocês verem até o tamanho do buraco, né, são os custos financeiros mesmo dessa guerra, né, e materiais também, né. Eu até anotei algumas coisas aqui, né, mas o custo financeiro dessa guerra lá, especialmente em Gaza, né, para Israel, está ficando insustentável. Tá? De acordo com alguns cálculos da Bloomberg, que é um dos principais meios sobre economia e outras coisas assim também, né, para quem não conhece, né, os custos diretos e indiretos até 2025 podem alcançar 67,4 bilhões de dólares. Tá? Isso é muita grana. Tá? E o impacto econômico imediato foi uma queda de 21,7% na produção econômica no último trimestre do ano passado, em comparação com 2022. Tá? Esse declínio ele reflete também na interrupção das atividades econômicas, especialmente nas regiões que dependem da força da mão de obra, né, do pessoal que está em campo, né, dos reservistas, mas também, em boa parte, do pessoal que, especialmente em trabalhos mais braçais, né, que era dependente da mão de obra dos palestinos. Milhares de trabalhadores em Israel eram palestinos. E depois do começo do conflito, isso acabou, né? Não tem mais nenhum palestino trabalhando em Israel. Eles cortaram completamente o acesso, né? Faz sentido. Mas isso acontece. E agora, quem que vai trabalhar lá? Tá difícil. Eu vi que eles estão tentando contornar isso com outro pessoal, né? Eu vi que um ou outro indiano já começou a ir para trocar, né, para substituir esses palestinos, mas ainda assim é um impacto muito grande. Você não consegue substituir, por exemplo, 100 mil palestinos que trabalhavam da noite para o dia. E esse tempo todo, até você conseguir recompletar, né, a mão de obra, é um custo muito grande. Tem muitas empresas falindo até, tudo bem, empresas menores até principalmente, mas porque faltou pessoal. Você tem uma loja, sei lá, uma empresa qualquer, de 10 funcionários, empresa pequenininha, 10 funcionários. Da noite pro dia, 6 funcionários seus foram convocados para o exército e tem que se apresentar. Como que fica a sua empresa? Especialmente se for uma coisa mais prática, literalmente, mais manual, que não tem como substituir outra pessoa assim de uma hora para outra. Né? Não tem como. E essas empresas, muitas delas acabaram falindo, ou estão na beira. Tá? Isso acaba impactando muito. Tá? O PIB como um todo, mas toda a economia, né? Então isso já é um fator importante. Para vocês terem uma noção também, cerca de 10 a 15% dos trabalhadores do setor de tecnologia de Israel foram convocados para o serviço militar.
tá? E isso acaba afetando um dos principais pilares da economia israelense, que é esse setor de tecnologia, tá? O outro, que é importantíssimo, é agricultura e coisas assim, né, mais manuais mesmo, que era a questão dos palestinos, agora que eu falei também, tá? E o problema é que isso aí acaba incorrendo em outras questões, não só por essa parte, mas também, imagina o risco que é você colocar, você investir seu dinheiro para abrir uma indústria, uma empresa de qualquer forma em Israel. Pô, um risco absurdo hoje, porque qualquer hora pode tomar um míssil na cabeça, né? Ou coisas do tipo, né? Ou é um míssil na cabeça, ou você não consegue ter o trabalhador ali, ou é um custo muito alto, então não vale a pena. Então a Intel, que ia investir 25 bilhões para criar uma nova planta, né, lá em Israel, desistiu desse negócio. Isso também já é um custo para Israel, que deixou de ter esse dinheiro, esse fomento financeiro lá, né? Não só financeiro, mas econômico, eu falei errado, tá? Então é uma coisa muito importante a se pensar também. Uma outra coisa, né, os gastos militares de Israel, que já eram 4,5%, né, do PIB, que já era muito, subiu para 9%. É muita coisa, tá? E isso ameaça, né? Acaba sempre sendo sufocando, né, um pouco o crescimento econômico. E se a gente lembrar que já estava passando também, todo mundo, né, já passou pela pandemia do Covid pouco tempo atrás. Aí já tem os impactos econômicos da guerra da Ucrânia e das sanções do Ocidente em cima da Rússia e etc. Tudo isso junto, e aí depois, logo de cara vem tudo isso, é um impacto muito grande. Então complica muito a vida de Israel ali. E isso está forçando, né, que eles diminuam, né, façam alguns cortes muito significativos até na área da saúde e da educação também, né? Ou seja, isso afeta ainda mais o futuro econômico e social, né, do país. Alguns economistas estão até sugerindo, né, que assim que acabar essa guerra, pode, ou até durante a guerra, mas Israel pode enfrentar uma nova década perdida, igual foi na época da guerra do Yom Kippur, né, que a dívida nacional foi estratosférica, né, inflação, e teve uma estagnação econômica, tá? Agora eu vou entrar na parte mais polêmica, mais chatinha, que eu já sei que pode dar encheção de saco depois, mas é importante, tá? Vamos pensar aqui comigo, juntando todos esses pontos que eu estou falando, pro militar israelense, especialmente se for o reservista. Pô, você já tá com aquele impacto na cabeça e tudo mais, aí você tá preocupado porque você pode ter perdido seu emprego e nem sabe, né? Porque você tá, sei lá, 3, 4 meses já sem ir pro trabalho, o cara tem que substituir, não tem que fazer. Tudo isso na sua cabeça. E especialmente se você for da parte que é mais ideológica mesmo. Porque sempre tem, né? Sempre tem o pessoal que é mais voltado para um lado, mais para outro. O pessoal que é mais radical, já de cabeça. Outro que é mais comedido, né? Mas especialmente o pessoal que é mais radical. Você vê tudo isso, pô, você vai descontar onde? Você está no campo de batalha. Você vai descontar no que você vê primeiro na frente, né? Então, não só por já ter sido feito um trabalho há décadas, né, de um convencimento, né, teve um direcionamento social, né, dos israelenses para já ter um certo viés, né, um certo comportamento já com relação aos palestinos, tá? Isso não sou eu que estou falando só, tá? Isso tem muitos trabalhos e o pessoal já vai aprendendo de escola, tá? Lá no prézinho o pessoal já vai aprendendo algumas coisas. Tá, claro que depende de lugar para lugar, de escola para escola e tal, mas no geral a sociedade israelense já tem um pensamento. Mas, infelizmente, as operações de Israel estão sendo muito marcadas por uma brutalidade, né, para não falar outras coisas, muito forte, muito acima do ideal, muito acima do aceitável, tá? Isso está tendo para mim é o maior impacto, né, dessa guerra como um todo, né, para Israel, que também não sou só eu que estou falando, tá? Eu vi, deve estar na tela, mas tem várias reportagens de todos os cantos do mundo falando sobre os custos para a imagem de Israel dessa guerra, muito baseados nessa postura de Israel lá na guerra, né? Eles estão muitas vezes passando por cima dos direitos humanos, né, das leis da guerra. Por mais que isso possa parecer um pouco hipócrita, mas você tem uma série de
de leis que você tem que seguir, né? Você não pode... E ali eles estão cometendo muitos crimes de guerra. Essa que é a verdade, tá? Queira ou não queira, goste ou não goste de Israel. Isso está acontecendo, tá? E não só com os palestinos, mas também até com a ONU, tá? Os israelenses estão atacando várias vezes pessoal da ONU, seja as tropas de manutenção da paz no sul do Líbano, seja o pessoal da entrega de comida, seja o pessoal de saúde, várias coisas estão acontecendo lá. E agora estão até tentando travar uma guerra, vamos dizer assim, no aspecto mais midiático com a ONU também. Mas eu não vou entrar tanto nesse mérito agora. Então, assim, é muito complicado, tanto é que a própria ONU, que foi responsável pela criação de Israel, né, quem a permitiu, a organização que realmente organizou para criar Israel, né? E hoje Israel teve um representante, se não me engano, um embaixador de Israel para a ONU, que ele falou que tinha que explodir a ONU e que tinha que acabar com tudo. Então, mostra um pouco isso, né? Então, isso é muito complicado. E aí você vê alguns políticos, né, especialmente dentro do governo atual israelense, que estão nessa ideia também. O pessoal, especialmente o Yoav Galant, o Ben Gvir, o pessoal falando de coisas que você sabe que não vai dar certo. Por exemplo, destruir a mesquita de Al-Aqsa e construir o templo lá, o terceiro templo, em cima. Cara, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Mais um exemplo, eles falando que tinham que mais invadir os colonos, né? Entre aspas, colonos, tinham que invadir as terras dos palestinos e anexar mais, né? Falou também de anexar totalmente a Palestina, né? Seja a Cisjordânia ou a faixa de Gaza, né? Falaram já os dois. Então, assim, são um monte de coisas que é muito complicado, que não tem como, né? Aí você vê, você é um aliado deles, você vê tudo isso e fala, complicado, né? E é o que está acontecendo. Muitos dos países estão olhando com perplexidade, países parceiros de Israel, tá? Tudo isso, né? Tanto que um dos impactos maiores é justamente isso. Países que sempre foram mais favoráveis a Israel estão ficando com o pé atrás. A população, especialmente, né? Que nem eu posso dizer, a população americana sempre foi majoritariamente, nunca completamente, mas sei lá, chutando aqui, só para ilustrar, imagina que 95% dos americanos eram a favor de Israel há tempos atrás, né? Hoje já está mais dividido, porque uma boa parte está vendo tudo isso acontecer. Claro que isso aí é mais profundo, eu não vou entrar nesse mérito agora também hoje, mas isso é muito significativo, tá? Você vê países da Europa falando para eles serem mais comedidos, né? Pegar mais leve porque o negócio está complicado, né? E até aconteceu na sociedade israelense. Aí você vê que os Estados Unidos até sancionou um grupo chamado Tzav 9, associado, né, a colonos israelenses aí, e reservistas do exército, né, porque é um grupo extremista, foi considerado um grupo extremista, né, e foram acusados de atacar comboios de ajuda humanitária em Gaza também. Tá? Então, isso aqui é muito complicado. E é justamente esse extremismo que está levando ao mundo inteiro quase se juntar contra Israel. Claro, não literalmente, mas assim, o apoio israelense que eles tinham antes da guerra foi pro buraco. É só lembrar aqui, ó, primeiro fator, né, que nem eu falei, a ONU já está ficando hostilizada por Israel, então já está começando a ficar nesse ponto também. Aí você pensa, o Tribunal Penal Internacional foi, né, ele solicitou recentemente que os juízes, né, decidam com urgência sobre mandatos de prisão para o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro, né, e o Yoav Galant também. Isso aí era impensável tempos atrás, né? O pessoal pensar em criar uma corte de crimes de guerra contra israelenses. Isso era impensável. Se falasse isso antes de outubro do ano passado, era para xingar, porque o cara tava maluco. Mas hoje está acontecendo isso, né? Até o G7 mesmo denunciou as ambições expansionistas de Israel como contraproducentes para a paz. Isso é muito forte, porque G7 são os países que eram mais apoiadores de Israel. E eles estão falando isso. Então, é para mostrar como isso está complicado. Porque
a visão, né, os países que apoiavam Israel, um monte está pensando já, é só a gente lembrar também de alguns meses atrás, um monte de países que nem a Espanha, a Irlanda, não lembro agora de cabeça outros países, mas eu lembro que eram vários, estavam pensando já em reconhecer a Palestina. Pô, é uma derrota diplomática a maior da história para Israel. Tá? Isso é muito grave para Israel. Tanto que vários israelenses até estão falando, não só israelenses, mas americanos, outros europeus também estão falando, que a própria existência de Israel está ficando ameaçada. Não porque simplesmente o mundo inteiro vai parar de apoiar Israel e ele vai sumir do mapa, mas porque pode ficar insustentável. Especialmente se você juntar tudo isso e você ter o problema externo e interno junto. Sem contar o conflito, né, as guerras contra os palestinos e a resistência islâmica. Né? Então, esse aqui é o mais grave de tudo. Israel está ficando um pária internacional. E nesse sentido, se acontecer qualquer coisa mais pra frente, ele sendo pária, ficando, né, pária, e outros países ou outros grupos, né, se for pensar na resistência islâmica, resolver fazer alguma coisa, ninguém vai ficar do lado. Ou pode acontecer as coisas e ninguém vai fazer nada. Isso aqui, para Israel, é a morte. Porque Israel teve até um general da reserva, né, israelense, ele declarou que Israel só consegue se defender se tiver ajuda americana. Sem ajuda americana, Israel sucumbe, não tem condição de se defender. Então, imagine esse caso. Né? Israel é totalmente dependente de ajuda, de contribuição externa para sobreviver. E não só em defesa. Isso também em segurança alimentar, segurança energética, praticamente tudo. Tá? Israel é dependente internacionalmente. E se ele se torna um país pária, fica insustentável. Então esse que é o grande custo da guerra para Israel. E a maior parte da culpa é dessa elite política, né, israelense. Tá? Isso é importante deixar claro. Mas também a sociedade como um todo tem sua parcela de culpa. Porque uma boa parte de tudo que acontece é por parte também da sociedade israelense, que tem um monte de problemas lá. Por exemplo, xenofobia, racismo contra não só os palestinos, né, mas um monte de coisa ali, mas eu não vou entrar nesse mérito agora não, tá bom? Mas acho que deu pra entender o ponto aqui já. Da hora que eu comecei o vídeo até agora eu percebi que escureceu um pouco, mas espero que não tenha ficado ruim aqui na imagem. Mas então, pessoal, eu espero ter conseguido resumir tudo que eu queria falar, porque é muita coisa, realmente, tá? Mas eu gostaria que vocês refletissem, tá? Porque, como eu falei, isso aqui hoje é um exemplo que está acontecendo, é a situação de Israel. Só que isso acontece com os outros países também. Toda guerra tem seu custo. A questão é quantos recursos o país tem disponível para segurar esses custos. Né? Qual a capacidade da sociedade de aguentar esses custos? Né? Esse país se preparou antes? Qual é a preparação dele? Quanto, né, de recursos ele conseguiu reservar para isso? Etc. Né? Isso a gente pode aplicar para todos os países. Tá? Por exemplo, por que a situação está bem diferente, por exemplo, com relação à Rússia? Porque é assim, assim, assim. Tem outras situações. Por exemplo, a Rússia se preparou por mais de 8 anos para fazer essa guerra. Tem muito mais recursos, porque é um país muito maior, tem uma população maior, tem mais recursos como um todo, literalmente. Né? Então, isso é muito importante você entender, tá? Como que é a coisa. Mas não que, nesse caso exemplar, né? Não que a Rússia também não tenha seu custo. Mas é só para realmente, para ilustrar, para entender os custos. Né? Vou trazer mais um exemplo brevemente. Né? A operação americana no Oriente Médio, até deixei de falar, mas ia falar isso também. A operação americana para ajudar Israel agora. Eles movimentaram mais de 1/3 da sua marinha para o Oriente Médio só para apoiar Israel. Cada dia que eles estão em mar tem um custo gigantesco. Especialmente, ainda mais se a gente parar para pensar, a operação de liberdade de navegação no Mar Vermelho que eles estavam fazendo, né? Que não foi bem sucedida. Eles gastaram toda a munição deles, de mísseis antiaéreos e outros, né? Cada míssil é uma fortuna, se a gente parar para pensar. São milhões de dólares, se não bilhões, né? Então, qual foi o custo para os Estados Unidos de manter essa operação? Qual que é o custo de manter toda essa estrutura, né? Todo esse pessoal, esses navios, né, lá na região? É um custo altíssimo.
Isso até leva a gente a crer que uma boa parte dessa demora toda que Irã está tendo para ter aquela resposta, né, tal toda, provavelmente é por conta disso, porque eles sabem que cada dia que passa, que eles estão com essa estrutura toda ali, é um custo pesadíssimo. Tá? Tanto que os Estados Unidos estão sendo forçados a retirar alguns desses navios já da região ali por falta de condições também. Né? Então, só para passar essa ideia mesmo, para entender que a guerra é muito mais profundo do que você vê um mapinha, do que você vê o conflito, a linha de frente. Isso aí é o bonito, quer dizer, é o feio, né? Mas é o que o pessoal quer ver, é o que interessa. Mas o pessoal não olha as condições, as circunstâncias, as consequências, principalmente. Tá? A guerra é uma coisa extremamente complexa, extremamente profunda, envolve muitas coisas. Envolve a sociedade como um todo, em todos os aspectos. Tá? E o pessoal não para pensar nisso. Só que isso é extremamente importante. Tanto é que, por exemplo, a gente fala... Quando você estuda a guerra do Vietnã, por exemplo, sempre se fala do aspecto da guerra e se fala também do aspecto interno americano, que foi aquela pressão dos americanos, dos estudantes, dos estudantes só não, mas dos hippies, né, do pessoal contra a guerra, fez toda aquela pressão e aí acabou a guerra. Mas quando é com outros conflitos, ninguém para pensar nisso também. Isso acontece sempre. Tá? E esse componente humano, da sociedade, da população, não na linha de frente, é extremamente importante. Várias guerras tiveram seu desfecho decidido por conta disso. Tá? Um breve exemplo que me ocorreu agora também, só para finalizar, é da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, militarmente, ainda tinha uma grande condição de manter o conflito rolando na Primeira Guerra, tá? Lembrando. Mas, internamente, eles já estavam esgotados. Falaram, a gente não vai conseguir fazer nada daqui, não tem saída, não sei o que lá. Foi internamente que tiveram a decisão de encerrar a guerra. Porque, militarmente, eles estavam mantendo ali. Tá? Então, só para, mais uma vez, ilustrar a importância de ter esse entendimento, de ter de enxergar as coisas dessa forma muito mais aprofundada do que só a linha de frente, tá bom? Eu espero que isso tenha ficado claro e que vocês possam ter aproveitado as informações que eu trouxe nesse vídeo. Mais uma vez, tudo pegando de mídia israelense, tá? de mídia americana, uma outra europeia, mas tudo pegando deles mesmos, tá bom? Só para finalizar aqui, pessoal, para ilustrar, o próprio Yediot Anuroth, ele escreveu também que é o seguinte: essa guerra tem que ser parada e um cessar-fogo tem que ser alcançado, porque cada dia que passa, né, faz a situação de Israel piorar. Então isso aqui acho que é bem ilustrativo, é um ótimo resumo de tudo que eu falei até agora, tá bom? Mas então, hoje eu vou ficando por aqui, espero que essas informações tenham sido úteis, que você possa criar sua concepção aí da situação em Israel, mas lembrando também que é para entender um pouco o todo, né, com um exemplo de Israel, né, e espero que tenha sido um bom vídeo para vocês. Então, se você assistiu até aqui, muito obrigado, né, sejam bem-vindos todos os que estão chegando agora no canal, que veio bastante nessa última leva aí, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais uma vez. Convido vocês a assistirem os outros vídeos do canal, né, que tem muita coisa que é extremamente pertinente até agora, mesmo alguns vídeos mais antigos, tá? E é isso, pessoal, né? Quem é novo aqui, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, assistir os vídeos antigos, como eu falei, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like que ajuda bastante o canal também. Qualquer informação extra, qualquer sugestão de assunto, qualquer comentário que seja pertinente e respeitoso, né, pode deixar aqui embaixo na descrição e compartilhe esse vídeo aí com quem você achar que deve, com quem você acha que é importante essas informações, com quem você sabe que gosta desses assuntos. E é isso aí, pessoal. Então, por hoje eu vou encerrando por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Então, até lá!